Boa tarde a todos que estão acompanhando essa transmissão. Queria agradecer em especial a presença do vereador Daniel, que está acompanhando a audiência pública para a apresentação da lei orçamentária para o exercício de 2023 no município de Naviraí. Meu nome é Luiz, eu sou assessor contábil da Prefeitura Municipal de Naviraí e hoje eu vou demonstrar para vocês a proposta orçamentária para o orçamento de 2023. Então, a audiência pública, ela precisa ser realizada e ela está determinada no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz algumas obrigações de realização de audiência pública para a prestação de contas, para a apresentação das peças orçamentárias. Então, o artigo 48 ele nos traz essa obrigação da realização da audiência pública. O artigo 44, por sua vez, ele traz uma obrigação para a Casa Legislativa de que só é possível aprovar o projeto de lei, tanto da lei orçamentária quanto da lei de diretrizes orçamentárias e do próprio plano plurianual. Ele só pode ser apreciado e votado pelo Legislativo caso seja realizada a audiência pública. O PPA, a LDO e a LOA, elas estão previstas no artigo 165 da Constituição Federal, na Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei 4.320 de 1964, que é a Lei das Finanças Públicas Municipais, na Lei Orgânica Municipal e nas instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul e também da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, são essa é a base legal que a gente utiliza para elaborar a peça orçamentária do município. Então, o plano plurianual, que é a primeira peça do ciclo orçamentário, ou seja, o PPA, ele começa no segundo ano de mandato do prefeito, no primeiro ano de mandato do prefeito, começa a sua elaboração e termina no primeiro ano do prefeito subsequente. Ou seja, o PPA ele tem sua validade de 4 exercícios. Nele, na peça do PPA, a gestão ela vai inserir todas as ações que desejam se realizar dentro desses 4 exercícios. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela orienta a elaboração da peça orçamentária, ou seja, é na LDO que nós vamos prever alguns índices, algumas regras. Por exemplo, o índice de reajuste do IPTU, por exemplo, ele tem que estar previsto na LDO. Então, a função da LDO é orientar a elaboração do orçamento. E a lei orçamentária, que é o orçamento propriamente dito, ele é a peça que compreende as receitas e as despesas, ou seja, é a peça mais detalhada do orçamento. É aqui que a gente vai prever todas as receitas que o município vai arrecadar dentro de um determinado exercício e a partir daí nós fixamos todas as despesas. A estrutura programática ela se demonstra da seguinte forma: nós temos a classificação institucional, e aqui nós temos uma ideia de quem gasta o recurso, ou seja, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Gerência de Administração, Gabinete, Câmara e por aí vai. A classificação funcional ela traz a informação de em que área que se gasta o dinheiro, ou seja, aqui nós temos a função e a subfunção, ou seja, a função 01, subfunção 032, nós temos o conhecimento de que esse recurso está sendo gasto dentro da Câmara Municipal. Função 10 é saúde, função 12 é educação, função 8 é assistência social e por aí vai. A classificação programática ela nos traz a informação de como que se gasta o recurso, ou seja, o programa e o projeto de atividade. Existem vários programas dentro do orçamento e vários projetos de atividades. Então, ali a gente vai saber como que esse dinheiro está sendo gasto. A fonte e o CA é a origem e o destino do recurso, ou seja, da onde esse dinheiro vem e para onde ele vai. A fonte é uma marcação na receita que traz informação, por exemplo, de onde que esse dinheiro vem. É um dinheiro de impostos ou de transferência funcional, então é um dinheiro que é marcado como recurso livre. É um dinheiro que vem do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, então ele é marcado como uma fonte estadual, por aí vai. E a classificação econômica é o que se gasta. Aqui nós temos todas as classificações da despesa, seja material de consumo, seja vencimentos de vantagens, seja aquisição de material e equipamento permanente, seja obras, instalações. Então,
que a gente tenha noção como que está sendo gasto. Esse quadro ele representa a evolução da receita do município de Naviraí desde o exercício de 2017. Nós tivemos então um crescimento. Em 2017 nós tivemos uma realização de 166 milhões e 900, em 2018 170 milhões e 300, em 2019 211 milhões e 97, em 2020 211 milhões e 652, em 2021 259 milhões e 222 mil. Em 2022 temos a projeção de arrecadação de 306 milhões e meio. Até o mês de setembro, o município já arrecadou 224 milhões e 273 reais. Então, levando em consideração essas receitas arrecadadas do exercício 2017 até setembro de 2022, nós levamos em consideração esses indicadores econômicos, que são informações fornecidas pelo Banco Central. Esses indicadores eles estão no relatório de mercado do Banco Central, divulgado dia 3 de outubro de 2022. Então, levando em conta esses indicadores, nós fazemos as projeções das receitas e a partir daí nós fixamos as despesas. Então, para 2022, nós temos um IPCA estimado pelo Banco Central do Brasil de 5,74, um PIB nacional de 2,70, um câmbio do real em relação ao dólar de 5,20, a taxa Selic está estimada em 13,75, já para 2023 nós temos um IPCA de 5%, um PIB de 0,53, o câmbio do real em relação ao dólar de 5,20, taxa Selic de 11,25, isso para o exercício de 2023. E também levamos em consideração a projeção do PIB do Estado, tá? Essas informações nós pegamos ela no portal do Estado. Então o Estado tem um PIB estimado para o exercício 2022, o exercício corrente, de 131 bilhões e 800 milhões e para 2023, 140 bilhões e 847 milhões. Então, tendo em vista essa realização de receita dos exercícios anteriores, mais esses indicadores econômicos fornecidos pelo Banco Central e pelo governo do Estado, nós fazemos as projeções para a receita. Então, para fazer essa projeção, nós temos que levar em conta alguns princípios básicos orçamentários, começando pelo princípio da unidade. Tá? O princípio da unidade todas as unidades, todos os órgãos, eles devem compor a mesma peça orçamentária. Aqui no município a gente tem a Câmara, a gente tem Fundo Municipal de Saúde, a gente tem o regime próprio de previdência, a gente tem mais alguns outros fundos, todos eles devem fazer parte da mesma peça orçamentária. O princípio da universalidade, todas as receitas e todas as despesas devem fazer parte da peça orçamentária. O orçamento ele deve seguir o calendário civil, tem prazo de validade de um exercício. O princípio da prudência a estimativa da receita e da despesa. Nós temos que levar em conta esse histórico de arrecadação para poder fazer a projeção. O princípio da especificação de discriminação, o orçamento ele deve ser orçado para as receitas até o nível de categoria econômica e até o nível de natureza de despesa para as despesas. Então nós temos uma receita corrente orçada para o exercício de 2023 de 343.336.934. Desse valor dessas receitas correntes, fazem parte as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, que popularmente são conhecidas como receita tributária, são aquelas receitas de competência de arrecadação do município. Aqui nós temos o IPTU, o Imposto de Renda, o ISS, as taxas. Então nós temos um valor orçado para 2023 de 52.939.066. Mais as receitas de contribuições, que são as receitas de contribuição do Serviço de Iluminação Pública, que são as receitas da COSIP, mais as receitas de contribuição do servidor para o regime próprio de previdência. Então nós temos um total orçado de 14.819.691. Receita patrimonial, nós temos um valor orçado de 4.783.050. Essa receita patrimonial é decorrente dos rendimentos daquelas aplicações financeiras, grande parte é do regime próprio de previdência.
Receita de serviços, 5.251. São receitas de serviço, uma receita, por exemplo, de um concurso público que o município realiza. Quando o candidato faz a inscrição, essa receita pode ser classificada como receita de serviço. Transferência corrente, nós temos um total orçado de R$ 269.414.150. Aqui nós classificamos todas as transferências correntes, seja do governo federal ou do governo estadual, de FPM, ICMS, IPI, IPVA, ITR, as transferências do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Saúde, as transferências do Fundo Estadual também, do Fundo Nacional de Assistência Social, as transferências do Fundeb. Então todas essas fazem parte da transferência corrente. E a dedução da transferência corrente, R$ 31.451.000. Essa dedução, grande parte dela, são os 20% das transferências funcionais, que são FPM, ICMS, IPI, ITR e IPVA. 20% dessas receitas o município tem que contribuir para a formação geral do Fundeb. Posteriormente, o município recebe de volta de acordo com a quantidade de alunos matriculados em sala de aula. Então, o município pretende aplicar ou pretende contribuir com pelo menos 31 milhões. Outras receitas correntes, que são aquelas receitas que não se classificam em nenhuma dessas outras receitas correntes. Um exemplo de outras receitas correntes são as receitas de indenizações de instituições. Temos um total de R$ 1.675.726. Receita intra-orçamentária, temos um total orçado de R$ 15.998.466. As receitas intra-orçamentárias são aquelas receitas decorrentes de operação entre dois órgãos do mesmo orçamento. Aqui nós temos a contribuição patronal dos servidores, que o município paga para o regime próprio de previdência. E as receitas de capital, nós temos um total orçado de R$ 8.089.600. São as receitas já com uma destinação de aumentar o patrimônio público. Aqui nós temos receita de convênio, receitas de emenda parlamentar e por aí vai. Tudo que já tem a sua pré-destinação, seja a aquisição de um veículo, seja uma construção, uma reforma. Ficando então com um total de receita orçado para o exercício 2023 de 336 milhões. Esse quadro ele representa a distribuição desses recursos por unidade orçamentária. Tá? Começando aqui pela Câmara Municipal, nós temos um total orçado para 2023 de R$ 11.3.666,66. Lembrando que ao final do exercício de 2022, no início lá de 2023, nós vamos calcular quanto que o município arrecadou de receita própria para poder fazer essa transferência para a Câmara Municipal, que é fixado em 7%, ou seja, os 7% da receita própria que o município arrecadou em 2022, o município tem que repassar para a Câmara. Então esse valor, ele sofre alteração no início do exercício, para mais ou para menos. O gabinete do prefeito fica com uma dotação estimada de aproximadamente 6 milhões, gerência de administração 9, gerência de finanças segue 600, gerência de obras 18 milhões, gerência de educação e cultura 28, gerência de desenvolvimento econômico 1.900, gerência de meio ambiente 3.800, gerência de receita 2.400, gerência de orçamento e contabilidade 1.400, gerência de esporte e lazer 1.600, gerência de planejamento e gestão 1.100, gerência de serviços públicos 43, reserva de contingência 4.147.187. Essa reserva de contingência faz parte dessa reserva, a reserva de contingência do exercício, o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele determina que o município reserve um percentual da sua receita corrente líquida para a cobertura de eventuais passivos que o município não possa fazer planejamento. Um exemplo, um vendaval, uma enchente, a reserva de contingência ela serve para cobrir esse tipo de passivo. Também faz parte dessa reserva a reserva das emendas parlamentares individuais naquele município, que tem um percentual de 1% da receita corrente líquida. O município deve reservar no seu orçamento para a cobertura das emendas individuais.
Fundeb 55 milhões, Fundo Municipal de Investimento Social 660, Fundo Municipal do Direito da Pessoa Portadora de Deficiência 7 mil, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico 1 milhão, Fundo Municipal de Meio Ambiente 780, Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 1.700, Fundo Municipal de Direito Difuso, o PROCON 500 mil, Fundação de Cultura 2 milhões, Naviraí Previdência 29, Fundo Municipal de Saúde 92, Fundo Municipal de Assistência Social 10 milhões, Fundo Municipal da Criança e Adolescente 300 mil, ficando com um total orçado de 336 para o exercício 2023. Esse quadro representa a composição dessas despesas. Nós temos então as despesas correntes e as despesas de capital. Dentro de despesas correntes, nós temos pessoal e encargos sociais, que são todas as despesas com folha de pagamento, seja o vencimento de vantagens, seja as obrigações patronais. Então nós temos um total orçado de 152 milhões, 234.828,53. Mais os juros e encargos da dívida, nós temos um total orçado de 682.500. Lembrando que esses juros e encargos da dívida são os juros das parcelas que o município paga dos seus parcelamentos. O município tem uma dívida com o INSS, por exemplo. A parcela principal dessa dívida, ela é empenhada em despesas de capital dentro de amortização da dívida. E os juros dessa parcela, ele é apropriado em despesa corrente, em juros da dívida. E outras despesas correntes, que aqui dentro nós classificamos todas as outras despesas para o funcionamento da máquina pública, seja aquisição de material de consumo, contratação de serviço de pessoa jurídica, pessoa física, diárias e por aí vai. Então nós temos um total de 122.329.811,92. E a despesa de capital, dentro de despesa de capital nós temos as despesas com investimentos, que são as despesas que vão aumentar o patrimônio público, seja aquisição de um veículo, seja obras, instalações, tudo que aumenta o patrimônio público é classificado em investimentos. Então, nós temos um total orçado para 2023 de 44.591.890,15. E a amortização da dívida, 2.625. Então, com um saldo de reservas, que são as reservas de contingência, mais a reserva da emenda impositiva, mais as reservas do regime próprio de previdência, que é nada mais do que a diferença entre a receita do regime próprio de previdência menos as despesas com os administrativos, os pensionistas e os aposentados. Então sobra a reserva. Então nós ficamos com uma reserva total de 13.535.969,40, dando um total de 336 milhões. Aplicação de educação. A emenda, o artigo 212 da Constituição Federal, ele nos diz que o município deve aplicar no mínimo 25% das suas receitas próprias com despesas de saúde, com o ensino fundamental e com a educação infantil. Então o município tem uma base de cálculo que são a arrecadação das receitas municipais e das transferências constitucionais, tanto do Estado quanto do governo federal. Então, nós temos total orçado referente às receitas municipais de 51.252.100, mais as transferências da União e do Estado, da União 71.625 e do Estado 85.500, que dá um total de 208.377.100. Desse total, no mínimo 25% o município deve aplicar na educação. Então nós temos um total orçado de 55.125.478,70, que representa 26,45%. Aplicação na saúde, a emenda número 29 de 2000 diz que nós temos que aplicar no mínimo 15% da receita decorrente de impostos de transferências funcionais em ações de serviço de saúde. Então nós temos a base de cálculo de aplicação, 208.377.100. Desse total, o município pretende aplicar no ano que vem um montante de 47.749.432,33 centavos, que representa 22,91%. E a despesa com o pessoal, nós temos uma receita corrente líquida orçada para o exercício de 2023
2022 projetada de 309.718.740. Essa receita corrente líquida, ela é apurada tendo em base todas as receitas correntes, descontando apenas as receitas de contribuição dos serviços para o regime próprio de previdência e a dedução para a formação do FUDEB. A partir daí nós chegamos na receita corrente líquida. Então nós temos esse valor total de receita corrente líquida orçada para 2023 de 309.718.740. Desse total, o município tem uma despesa por pessoal, uma despesa líquida por pessoal orçada para 2022 de 141.165.584,85, que representa aproximadamente 45,58% de aplicação, ou seja, de pretensão de aplicação em pessoal no ano que vem. Lembrando que o limite máximo estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele limita em 54%, ou seja, o município não pode ultrapassar 167 bilhões de reais. E o limite prudencial, estabelecido no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele traz o limite prudencial de 51,30, que daria 158.885.713 reais. Essa é a apresentação do projeto de lei do orçamento para o exercício de 2023 do município de Naviraí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão pode estar sendo encaminhada para o e-mail da ouvidoria, que é ouvidoria@naviraí.ms.gov.br. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.